Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Tamires e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, Ruth, Experimentando uma Vida Restaurada. Antes de tudo, já te convido, se você gosta desse tipo de conteúdo, a se inscrever aqui no canal. Curta esse vídeo, você vai estar apoiando o meu trabalho, tá bom? Para que ele venha alcançar outras mulheres, né? Outras pessoas que estejam procurando um vídeo como esse, né, com indicações de livros para mulheres e venham ter acesso também a esse conteúdo. Então, te convido a deixar o seu like, compartilhar para suas amigas e se inscrever aqui no canal. Enfim, vamos lá, sem mais delongas. Ruth, Experimentando uma Vida Restaurada, né? É um livro, assim, que foi uma leitura, na verdade, maravilhosa para mim. Eu diria que ele está mais para um livro de estudo bíblico do que um livro de leitura corrida, né? De leitura fluida. Então, assim, eu fiz a leitura dele com, né, o estudo desse livro com a Bíblia Sagrada, né? E a Bíblia que eu utilizei foi essa daqui, da Nova Versão Internacional, a tradução. É a Bíblia Sagrada da Thomas Nelson Brasil e vou deixar o link de cada um deles aqui embaixo na descrição, caso você queira adquiri-los. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia com espaço para anotações. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal em que eu mostro todas as minhas Bíblias com espaço para você fazer anotações. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui também para você assistir, tá? Que daí você pode estar verificando qual se adequa melhor a você. Enfim, sem mais delongas, a Nancy Demos, ela é uma escritora, assim, maravilhosa. Inclusive, já li um outro livro dela, que foi Escolhendo a Gratidão. Tem resenha dele aqui no canal também. Aproveita, pessoal, e dê uma passeada aqui no canal. Assista outros vídeos para você conhecerem o meu trabalho, tá? Então, assim, o Escolhendo a Gratidão foi uma leitura, assim, incrível, foi maravilhosa. Aprendi muito com a Nancy. Na verdade, estou sempre aprendendo com a Nancy, aprendendo do Senhor através da vida da Nancy, né? E a Nancy, ela escreveu esse livro aqui com o objetivo de que nós pudéssemos estudar a palavra de Deus. Então, o livro não é daqueles livros de leituras corridas, né? Ele é um livro de estudo. Então, ele é muito bom para você utilizá-lo com o auxílio da Bíblia, né? E daí ela vai trazer várias perguntas em que você vai responder, né? Você precisa ler o texto das Sagradas Escrituras. E ela também, querendo ou não, ela traz uma aplicação daquilo ali, sabe? Ela faz perguntas para você esmiuçar o texto, para você ficar ligada, conectada com a palavra e, ao mesmo tempo, aplicá-la em sua vida. Eu vou mostrar para vocês como é o livro por dentro, tá bom? Logo no início vem essa parte introdutória, tá? Em que ela vai trazer uma introdução sobre o livro de Ruth. E o livro é dividido por semanas, né? Então, vem semana 1, semana 2. Dentro da semana vem os dias, né? Por exemplo, aqui, semana 1. Aí vem dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5. 5 dias. E aí continua novamente, volta à semana 2. Então, o livro é dividido nessa proporção, por semanas, e dentro das semanas você vai encontrar 5 dias. E daí você pode estar, claro, organizando, se programando para fazer a leitura como desejar, no tempo que desejar. Inclusive, ela sugere, e eu também sugiro, que você possa usá-lo, se você assim quiser, né, claro, em grupos de mulheres, grupos de estudo bíblico, enfim, como você quiser. Você pode estar utilizando o livro para fazer a leitura com outras mulheres, né? E daí, se você for uma professora, por exemplo, né, for a pessoa que vai aplicar o estudo, você pode estar também coordenando esse estudo, ensinando,
direcionando essas mulheres a como responder às questões, a como aplicar a palavra de Deus no seu dia a dia. Eu diria que é uma leitura muito fácil, de muito fácil compreensão, portanto, eu acho que ela seria, sim, uma boa opção para você aplicar com mulheres mais maduras, aquelas mulheres mais idosas, claro que tenha uma noção de escrita, né, de escrever, interpretar, e com o seu auxílio, claro, vai ficar ainda muito mais fácil de entender o estudo da palavra de Deus, né? Eu achei a linguagem muito acessível, muito simples, né? De fácil compreensão, não é uma leitura rebuscada, não é uma leitura de estudo complexo, não é, é muito fácil, bem mastigado mesmo. Por isso eu diria que se você queira aplicar esse estudo do livro de Ruth com mulheres mais maduras, eu acho que esse livro aqui seria uma boa opção, né? Seria uma boa ferramenta para você estar aí utilizando. Tem algumas perguntas que são feitas para a pessoa responder pessoalmente, né? São perguntas mais pessoais. Isso faz com que, ao você estudar o texto, você aplique esse texto na sua vida, né? Quando você responde essas perguntas pessoais, você acaba aplicando essa leitura na sua vida. E eu achei isso incrível. Isso mostra que a proposta da autora não é apenas oferecer informações, não é apenas encher o leitor de conhecimento. Não. O objetivo da Nancy é também fazer com que você aplique a palavra de Deus em sua vida, que você absorva a palavra de Deus e viva a palavra de Deus, né? E por isso deixou o estudo muito agradável. Eu aprendi muito sobre Ruth, sobre Noemi, sobre os personagens-chave, né? Os personagens que são o centro dessa história. E foi assim incrível. Você aprende com Boaz, você aprende com Ruth, com Noemi, com as ações de cada um deles, com as suas falhas, com as suas fraquezas, né? Com os seus erros. Você aprende através dos erros dessas pessoas aqui, que eram indivíduos como nós, né? Falhos como nós, pecadores como nós, pecadores. E por isso você percebe que, apesar de o livro narrar uma história lindíssima, né? Uma história que tem uma pegada assim mais, parece um romance, né? Você percebe que não se limita a isso, né? Na verdade, o livro nem é tão raso assim, né? Como se fosse apenas uma história de amor. Não, eu sei que é uma história de amor, mas é também uma história de redenção. É uma história de remissão. E sabe o que é legal? Que a Nancy, ela faz isso. Ela faz nós refletirmos Jesus no texto. Ela faz nós encontrarmos Jesus no texto, né? Mesmo sendo um texto escrito, né, um livro escrito lá no Antigo Testamento, nós encontramos o amor de Deus ali, a graça de Deus ali, naquele livro, né, apontando para Jesus, né, um vislumbre de Cristo. Tanto é que Jesus veio da linhagem dessa família, né, da família de Ruth e Boaz, né, porque Boaz e Ruth, eles vão se casar e vão gerar Obed, e Obed, ele é o pai de Jessé, que é pai de Davi, e Jesus é da linhagem de Davi, né, da linhagem davídica. Então, assim, tem muito mais a nos ensinar esse livro. Foi, assim, maravilhoso você voltar, entender as leis do Remidor, lá das leis mosaicas, como funcionava, por exemplo, a lei do Remidor, quem tinha o direito de fazer essa remissão, como seria visto a pessoa que negou essa oportunidade, né, esse dever, na verdade, de cumprir essa lei, né, que foi, inclusive,
um dos remidores, que se você for ler a história, você vai perceber que existem ali dois remidores. Existe um outro remidor além de Boaz, e ele recusou esse dever e passou essa tarefa, né, esse dever para Boaz. Boaz rapidamente se prontificou. Na verdade, ele já estava com o coração aberto a cumprir essa lei, né, do remidor na vida de Ruth, em amparar essa família, né, e assim ele resolveu obedecer e seguir os deveres que lhe foram incumbidos. E você percebe assim que bênção, porque ele entrou na linhagem de Cristo, né? Ele entrou na linhagem de Cristo, e eu falo isso porque antes de ele existir, Cristo era, né? Cristo já existia. E assim, o outro remidor perdeu essa chance, né, de ser mencionado na linhagem do Messias, porque ele estava simplesmente preocupado com sua herança, né? Simplesmente preocupado com sua herança. E Boaz, ele não se preocupou com isso, ele não se preocupou com a herança, ele não se preocupou com o nome, né? Porque no caso da lei do remidor, iria suscitar nome para o falecido marido, né, de Ruth, que era Malom. E assim, ele não se preocupou com nada disso. E sabe o que eu acho incrível? Quem que nós lembramos hoje, quando nós lemos a história de Ruth? Nós lembramos de Boaz, um homem benevolente, um homem que temia o Senhor. Você vai perceber isso no estudo. Ele era um homem que temia o Senhor, que procurava agradar o Senhor, cumprir a lei do Senhor, né? Então, assim, na verdade, a Ruth, ela foi muito abençoada por Deus ao Deus colocar esse homem na sua vida. E assim, não só com Boaz, você vai aprender também com Noemi, né? Aquela mãe que perde os seus filhos, né? A mãe que está ali numa situação de amargura, em que pensa que o Senhor havia se esquecido dela, né, em que estava estrangeira numa terra distante da sua pátria, da sua terra natal, né, em que se encontra sozinha, e a única pessoa que está ao seu lado, que se dispõe, né, em ajudá-la, em permanecer com ela, é a sua nora Ruth. Então, assim, nós também aprendemos muito com Noemi, aquela mulher que perde tudo, mas depois Deus restaura, depois Deus traz de volta aquele sorriso no rosto daquela mulher amargurada, traz um novo recomeço na vida dela, né? Uma nova vida para Noemi. E aprendemos, claro, com Ruth, uma mulher que, mesmo estrangeira, buscou servir e agradar o Deus de Israel, né? Foi paciente, esperou, né? O livro também fala de espera. O livro fala de ouvir o conselho dos mais velhos, porque foi isso que Ruth fez. Ela ouviu o conselho da sua sogra, seguiu as instruções da sua sogra, e Deus foi com Ruth, Deus a abençoou. Em nenhum momento vemos Ruth como uma mulher amargurada, apesar de se tornar viúva tão jovem. E não vemos ela reclamar, muito pelo contrário, vemos ela batalhar, trabalhar. Vemos ali uma mulher trabalhadora, uma mulher que correu atrás, né, de suprir não só a sua vida, mas a vida da sua sogra, que ela amava tanto, como se fosse mãe dela, né? Então, assim, o livro fala de amor, o livro fala de redenção, o livro fala de recomeço, o livro fala de restauração. Eu acho incrível que no decorrer, ou melhor, no término do livro, a autora vai falar, vai fazer a gente refletir o que é restauração. E quando ela faz essa pergunta, o que é restauração? A primeira coisa que eu imagino ela até pede, você já assistiu algum programa de TV em que tinha restauração de alguma coisa? Ou de um lugar? Eu me recordo de séries de TV em que assisti partes assim, referente à restauração, como por exemplo a restauração de uma casa,
né? A restauração de um vestido, a restauração, enfim, de qualquer um objeto, uma restauração de uma joia, uma restauração de uma xícara. Vamos imaginar aí a restauração de um simples objeto, uma xícara. Quando a gente pensa em restauração, a gente lembra de, dependendo da situação, de caos, porque você vai ter que tirar coisas do lugar, né? Se for de uma casa, por exemplo, tirar coisas do lugar, então tudo vira uma bagunça para aquele ambiente ser restaurado, né? Ser modificado. Quando você pensa em restauração, você também pensa em paciência, porque você precisa esperar até que esteja pronto, até que esteja tudo certo no seu devido lugar. E nós vemos isso em um certo momento, lá no capítulo 3 de Ruth, em que a sua sogra, Noemi, fala assim: Ruth, espera, porque esse homem não vai, ele não vai se aquietar enquanto não resolver isso. E quer ver, é aqui. No capítulo 3, do versículo 18, diz assim: Disse então Noemi: Agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Então, restauração nos lembra espera. Espere o tempo de Deus. E aí, quando você traz Cristo para esse texto, que é incrível, que a Nancy, ela faz isso o tempo todo, ela aponta para Cristo. Quando você pensa, esperar em Deus, esperar no seu remidor, que é Jesus. Gente, isso é maravilhoso. Não é fácil esperar. Não foi fácil para Ruth esperar, mas valeu a pena esperar. Como vocês puderam ver, Pedrinho acordou, tentei colocá-lo para dormir, mas ele não dormiu, ele tá aqui comigo. E eu vou só finalizar esse vídeo, tá? Dizendo que estudar sobre a vida de Ruth foi, assim, maravilhoso. É um livro que, claro, estende-se a todos os públicos, né? Mesmo levando o nome de uma mulher, descrevendo a história de uma mulher, não significa que os homens não possam ler. Na verdade, a gente pode aprender muito com Boaz também e com a persistência de Ruth, né? Com a paciência de Ruth. Enfim, com todos os personagens envolvidos nessa história. Como eu falei, é um livro que aponta para o Messias, para Cristo, né? Porque Jesus fez esse papel, assim como Boaz em relação a Ruth. Jesus, ele foi o nosso remidor, né? Disso, esse é o cerne da mensagem do livro de Ruth, de que Cristo, ele é o nosso remidor, o nosso resgatador. Nós estávamos outrora destinados, né, a uma condenação eterna, a ira de Deus, e Jesus, ele veio, né, e nos resgatou, nos comprou, assim como Boaz fez, né? A Bíblia fala que ele comprou as terras de Noemi e com as terras ele adquiriu Ruth. Foi isso que Cristo fez, ele nos comprou e ele nos comprou com preço de sangue, né? Então o livro, o cerne do livro de Ruth é sobre isso, sobre o nosso resgatador, né, Cristo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Aproveita, convida suas amigas para fazer esse estudo da palavra de Deus juntas, utilizando essa ferramenta aqui maravilhosa, tá? Envie esse vídeo para ela, convida ela para se juntar a você nesse estudo. E vou deixar o link do livro aqui, tá? Para vocês estarem comprando e apoiando assim o meu trabalho. Enfim, eu encerro por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!